Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai falar sobre ângulos e retas, tá? O que é o ângulo? Aqui, nessa figura aqui, a gente tem... Deixa eu botar aqui. A gente tem, tá vendo? Eu tenho um vértice A, tenho um vértice B... Um vértice não, desculpa, um ponto, tá? E aqui eu tenho um vértice O. O ângulo é essa abertura que dá aqui, ó, no meio, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo, beleza? Então, o ângulo ele é composto por 3 pontos, sendo um deles o vértice, tá? Que é onde está o ângulo. Nós vamos ver isso mais pra frente. As retas, aqui eu tenho retas paralelas, ok? Lembrando que a reta, ela vai ser reconhecida como uma letrinha minúscula, ok? E a reta, ela não tem começo e não tem final, tá? Bom, vamos ver alguns elementos que a gente tem dentro dos ângulos e das retas, tá? Ponto. O ponto não tem dimensão. Ele pode ser, por exemplo, um toque de caneta no papel. Representamos os pontos nos espaços sempre com letras maiúsculas. Pode ser qualquer letra, mas só pode ser letra maiúscula. Ah, e se eu colocar minúscula lá no exercício, tá errado? Tá errado. Certo? Então, vamos prosseguir. Por um ponto no espaço passam infinitas retas. Todo ponto que pertence a uma reta divide-a. Ó, aqui a gente tem um ponto. Se eu tivesse uma retinha aqui, ó, certo? Por isso que ele fala em todo ponto passa infinitas retas. Por um ponto no espaço passam infinitas retas. Todo ponto que pertence a uma reta divide em duas semirretas, das quais o ponto é a origem, ou seja, é da onde sai. Origem é da onde começa alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Plano. Um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares, tá? A gente já viu que pontos colineares é que eles estão na mesma reta, ok? Então, pontos colineares, eles estão na mesma reta. Agora, imagina se eu tivesse, por exemplo, aqui. Tivesse um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui. Eles estão na mesma reta, certo? Se eles estão na mesma reta, eles são pontos colineares, ok? Agora, se eu tivesse um ponto aqui, um aqui e outro aqui, não estão na mesma reta, então são pontos não colineares, ok? O plano, ele vai ser representado por uma letra grega, minúscula, tá? Normalmente, a gente sempre usa essas 3 aqui, tá? Alfa, beta e ômega, ok? A reta. A reta são conjuntos de pontos alinhados de maneira que não exista curva. Os pontos estão um imediatamente após o outro, preenchendo todos os espaços para que não haja buracos na reta. Elas são infinitas para as duas direções, opostas, e sempre podemos notar 2 coisas. Existem infinitos pontos em uma reta e é possível medir a distância entre eles, tá? Mas isso aí é uma coisinha que a gente não vai ver agora. Agora, quando ele fala para mim que existem infinitos pontos em uma reta, a reta, ela é constituída por infinitos pontos, certo? Então, eu tenho um pontinho aqui, tem outro pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. Um sempre muito grudadinho com o outro. Quando a gente olha, ele está formando uma reta, ok? Eles estão formando uma reta. Bom, a reta, ela não vai ter nem começo e nem final, tá? A reta. Então, ela pode continuar tanto para a esquerda quanto para a direita. A representação dela, ou seja, o nome que a gente dá para essa reta é sempre uma letra minúscula do alfabeto, ok? Elementos de uma reta. O que a reta possui, tá? Tendo em vista que as retas possuem infinitos pontos, conclui-se que elas também possuem comprimento infinito, ou seja, a gente não consegue medir isso. No exemplo abaixo, caso prosseguíssemos desenhando a reta em qualquer das suas direções, jamais terminaríamos, pois a reta é infinita. Tá vendo aqui, ó? Ela tanto continua para a esquerda quanto para a direita, tá? Semirretas. Semirreta, ela não vai ter nem início nem fim. Ela vai ter início, porém ela não tem fim, tá? As semirretas fazem parte dos estudos da geometria
e são retas que apresentam um ponto de origem. Se ele tem um ponto de origem, é onde ela começa. Então, ela tem começo, porém não tem final. Esse ponto indica seu início, no entanto, elas não apresentam um fim, ou seja, são infinitas. Quando representadas, as semirretas são indicadas por uma seta para o lado direito. Ah, mas e se a semirreta estiver virada para o lado esquerdo? A setinha de cima vai ficar para o lado esquerdo? Não, sempre para o lado direito, tá? No exemplo abaixo, temos a semirreta de origem A e que ela passa pelo ponto B. Então, vamos lá. A origem é onde a reta começa, né? Então, a reta começou exatamente aqui, ok? Aqui ela começa e ela não vai ter fim, certo? Por que que ela passa pelo ponto B? O ponto B é apenas o caminho que ela tá fazendo, tá? Então, o ponto B está marcado na reta, isso não quer dizer nada. Bom, vamos lá. Na semirreta, por que que tem essa setinha aqui? Quando a gente vai fazer a sua indicação, por exemplo, a gente vai ter várias semirretas no exercício. Faça a indicação das semirretas. Eu tenho que colocar a letra que começou primeiro, ou seja, a origem dela. Então, por esse motivo, eu coloquei a letra A primeiro aqui, tá? E por onde essa semirreta está passando? Por qual ponto? Pelo ponto B, certo? Então, a indicação da semirreta sempre tem que ter a primeira letra da origem, depois o ponto B, ou outra letra, enfim, né? Já que pode ser qualquer letra. E sempre tem que ter essa setinha em cima. Não colocou, está errado. Vamos lá. O que é segmento de reta? Segmento de reta, ele tem começo e tem fim. O segmento de reta é definido por uma parte da reta. Então, imagina essa reta aí, tá vendo? A reta tá todinha aqui, né? O segmento de reta, a gente vai pegar apenas um pedaço dela. Tá? Então, peguei esse pedacinho aqui, tá vendo? O segmento de reta, ele tem começo e ele tem final, tá? Então, por este motivo que eu botei aqui, indicamos esse segmento de reta por AB. Ou seja, ele começa no A e ele termina no B. Aí eu poderia colocar BA? Sim. Porque ele não tá me dizendo aonde ele começa e aonde ele termina, certo? Ele só tá, ou seja, se ele começa do lado esquerdo ou do lado direito, ou vice-versa, né? Mas ele me falou que ele começa no A e termina no B. Ou ele começa no B e termina no A. Tanto faz a ordem, ok? Ângulos. Ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Desse modo, existe um número que está relacionado com cada abertura entre duas semirretas. E quando maior a abertura, maior esse ângulo, tá? Quando ele falar em abertura, é isso aqui, ó. Daqui até aqui, tá vendo? Isso aqui é uma abertura. Ângulo é a medida expressa em graus que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas de mesma origem. Os ângulos, ele tem três situações, ele tem três elementos, tá? Ele tem os lados, então eu botei lado aí, lado AB e lado AC. Eu poderia ter escrito lado BA e lado CA? Sim, tá? Pode trocar a ordem das letras aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? O que é o vértice? Vértice é a origem das duas semirretas, ou seja, é onde as duas semirretas estão se encontrando. Então, eles estão se encontrando aqui nesse pontinho A. Por isso que eu chamo ele de vértice, tá? Naquela outra figura lá da imagem, seria outra letra, ok? Cada ângulo vai ter uma letra diferente. Então, isso aqui não necessariamente vai ser sempre ABC, certo? A indicação dos ângulos são representadas por maiúsculas. Por que por letras maiúsculas? Porque são pontos. Pontos são representados por letras maiúsculas. Com acento circunflexo, no caso da figura acima, da seguinte maneira. Aqui, então, eu tenho a indicação do meu ângulo BAC. Então, BAC, certo? Ou CAB. Por que tem esse chapeuzinho aqui, esse acento circunflexo no meio? Para te indicar que ali está o seu ângulo, que aquela letra ali é o seu vértice, tá?
é obrigatório, tem que colocar o chapeuzinho do vovô. Porque senão você tá fazendo a indicação do ângulo, porém você não indicou em qual daqueles pontos, em qual daquelas letras ali tá o vértice, tá? Bom, os ângulos, eles se classificam em 4 tipos. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Então, se a gente tiver um ângulo agudo, ele tem medida menor que 90, tá? Por exemplo, aqui essa figura, ó. Aqui ele tem 40 graus. Ah, mas como é que eu vou fazer para saber que ele tem 40 graus? Calma que a gente vai ver, tá? Então, aqui ele tem medida de 40 graus, ok? Se for o ângulo reto, ele vai ter medida de 90. Sempre, normalmente, todos os exercícios trazem, quando for 90 graus, esse quadradinho aqui, tá vendo? Então, quando você olhar a imagem do exercício, ou da questão que eu for passar, né? Olhou e viu que tem um quadradinho, então significa que aquele ângulo ali já é reto e que ele vale 90 graus, tá? O ângulo obtuso, ele tem uma medida maior que 90. Então, aqui, ó, tem medida de 145 graus, tá? E tem o ângulo raso, que ele tem a medida ou 0, né, que não tem ângulo nenhum ali, ou 180, certo? Medindo os ângulos. As medidas atribuídas aos ângulos funcionam de forma diferente daquelas utilizadas para medir distâncias. Os ângulos têm o círculo como base. Ao aumentar um ângulo, uma das semirretas se deslocará como se estivesse sobre um círculo em que o ponto de encontro delas é o centro. Por isso, não é possível utilizar uma régua para obter medidas de ângulos. O equipamento utilizado para tomar essas medidas de ângulos é o transferidor, ok? Bom, esse transferidor aí, ele não necessariamente ele vai ser assim, tá? Então, o transferidor, ele pode ser desse jeitinho aqui, tá? Normalmente, o que vocês usam na escola, ok? Acho que dá pra enxergar direitinho. Bom, vamos lá. Para utilizá-lo, coloque uma das semirretas sobre a primeira linha do transferidor, aquela que aponta para o zero, depois coloque o ponto de encontro das semirretas no centro do equipamento, que geralmente vem marcado nele. Feito isso, o ângulo a ser medido será o número para onde a segunda semirreta aponta. Resumindo, o transferidor, ele tem uma marquinha nele, tá vendo? Aqui, tá? Isso aqui me dá a origem dele, vamos supor, né? Essa marquinha você vai colocar no pontinho, ou seja, no seu vértice do ângulo, certo? Aí você vai olhar aonde que estiver batendo. Vamos fazer isso aqui na prática. Vou pegar o meu transferidor, tá? Não necessariamente vai dar a mesma medida que tá ali, porque tá em tamanhos diferentes. Vou botar lá, ó, na minha marquinha, tá vendo? Eu tenho marquinha lá no meio, aqui, ó. Aquele risquinho lá, tá vendo? Vou botar a marquinha aqui, certo? Peraí. Ó, vou botar a medida, a marquinha em cima do meu vértice, tá? Percebam que essa linha aqui, ó, ela sempre tem que ficar retinha juntinho com a reta do transferidor, tá? Então, a gente vai olhar aonde a minha segunda reta bateu, certo? Tá vendo aqui que ela bateu em 2 valores. O transferidor da direita para a esquerda, ele tem de 0 a 180, e da esquerda para a direita, ele tem de 0 a 180, e da direita para a esquerda, ele tem de 0 a 180. Tanto que eu tenho medidas aqui, em cima eu tenho 2 valores, esse e os pequenininhos que estão aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a minha marquinha no meu pontinho, no meu vértice, certo? E vou olhar aonde vai bater a minha medida. Aqui a minha medida bateu em 2 valores. Eu tenho o valor de 30 graus e eu tenho o valor de 150 graus. Aí você olha para esse ângulo. Ele está parecendo que ele é maior que 90 ou ele é menor que 90? A abertura dele aqui me deu que ele é menor que 90 graus, certo? Se eu olhar o ângulo e perceber que ele é menor que 90, eu não posso pegar o valor de 150 graus, tá? Eu tenho que pegar o valor menor, então eu vou pegar o valor de 30. Então, significa que esse ângulo aqui, ele tem 30 graus, ok?
até que ficou do mesmo tamanho. Pronto. Agora vamos lá. Bom, nós temos os exercícios aí, tá? Das páginas do livro 122 até 131. Queridos, olha só. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp as fotos referente aos exercícios do livro. Por quê? Eu coloquei o meu transferidor em cima de cada ângulo do exercício do livro de vocês, tá? Por que isso? Porque tem aluno que não tem o transferidor. Então, assim, não tem desculpa para não fazer os exercícios porque não tem transferidor, tá? É só vocês irem lá no grupo do WhatsApp, olharem as fotos, se identificarem qual a foto que pertence a cada exercício e olhar a medida que tá dando lá na foto e colocar no seu livro, ok? Qualquer dúvida que tiver, para me procurar no chat ou no grupo do WhatsApp, beleza? Ou no privado também, tá? Não fiquem com dúvidas, porque essa matéria vocês vão usar ela para o resto da vida, ok? Então, eu preciso que vocês, caso vocês tenham dúvida, eu preciso que vocês me acionem, ok? Eu estou aqui para isso, tá? Beijos!